Olá, bem-vindo você que clicou nesse vídeo. Então, Maquiavel, ele é um filósofo ou é um cientista político? Ou ele é as duas coisas? Que ele é um cientista político? Pessoal, aqui está a Amora, tá? A Amora é uma cachorra muito carinhosa. Que ele é um cientista político, disso não se tem dúvida, né? Alguém que debruçou sobre a compreender a vida política, disso não se tem dúvida. Agora a questão é, ele chega a ser um filósofo ou ele é apenas um cientista político? E eu conversei, no Brasil, uma das maiores autoridades sobre o pensamento de Maquiavel é o professor Newton Binhoto, da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu tive a honra de gravar uma entrevista com ele aqui para o nosso canal Central Filosófica, e onde eu coloquei essa pergunta para ele. Confira aí a resposta que ele deu a essa pergunta. Bom, essa pergunta não está no nosso roteiro, mas eu vou colocá-la. Claro. Falando da filosofia política, Maquiavel é um cientista político ou um filósofo político, se pudermos usar as categorias que temos hoje, né? Para pensar político e cientista político. Ele encaixaria em qual desses? Olha, eu acho que ele é, em primeiro lugar, um filósofo político. Por quê? Porque usando uma distinção que não é só o Lefort que usa, vários pensadores já usaram, entre o político e a política, né? Ou seja, o político é aquilo que remete aos fundamentos da experiência em comum, e a política ao funcionamento comum das lutas, das instituições. Eu diria que ele é, em primeiro lugar, né, um filósofo político. Ele se preocupa em pensar os fundamentos, né, da política. Agora, ocorre que, como essa distinção, digamos assim, não era do seu tempo, ele também foi, em alguma medida, um cientista político, porque ele tinha uma enorme habilidade para observar, né, e estudar e clarificar, né, o funcionamento efetivo das instituições. Então, acho que ele é uma mistura dos dois, ele está um pouco na raiz das duas coisas. Ele tanto investiga o político, nesse sentido de buscar seus fundamentos, quando ele diz, por exemplo, que todo corpo político é partido ao meio, né, entre os grandes e o povo, e, ao mesmo tempo, quando ele faz análise, por exemplo, de como os franceses não eram capazes de tomar boas decisões aqui ou ali. Então, acho que ele é uma mistura, para usar, claro, como você falou, né, anacronicamente os dois termos, mas que servem para nos fazer compreender essa dimensão plural da obra maquiaveliana. Sim. Já entrando na próxima pergunta e pegando o gancho do que o senhor acabou de dizer aí, né, essa cisão do corpo político, essa cisão em Maquiavel, podemos dizer que ela é ontológica no sentido de que é sempre assim, não muda, ou é algo que ele comprovou? Olha, até agora na história tem sido assim, mas pode ser que seja diferente. Entende? Essa divisão. Entendo perfeitamente. Essa é uma bela de uma polêmica. Mas eu não vou deixar de tomar posição, não. Mas apenas esclarecendo que quando eu vou, a minha resposta é uma tomada de posição num campo que comporta outras respostas. Eu acho que ela é ontológica. Ou seja, ela descreve isso que eu falei dos fundamentos do que nós chamamos de política, do viver juntos. Né? O que quer dizer isso? Assim, ele está confuso. Ele está dizendo que toda vez que nós vamos viver juntos politicamente, há uma cisão que se instaura no corpo. Dizendo ainda de outra maneira, o conflito é inevitável na vida em comum. Isso tem assim, quando ele formula isso, nós não podemos esquecer, né, João Paes, que toda a filosofia medieval, toda é sempre um exagero, né, mas uma parte influente da filosofia medieval fazia da ideia de paz o núcleo central da vida em comum. Quer dizer, o que nós devemos buscar? A paz, a concórdia. O que Maquiavel nos diz? Olha, tudo bem buscar a paz como objetivo imediato, real, no tempo presente, ok, excelente. Mas não como objetivo universal. Por quê? Porque ela é impossível. O conflito é que é determinante das nossas relações. O que nós temos que saber é como lidar com esses conflitos. Como trazê-los para o interior, por exemplo, né, das instituições. No lugar de deixarmos correr solto numa cidade as brigas, por exemplo, entre cidadãos, né, instituir a justiça.
instituir meios para que essas brigas possam, né, serem vividas fora do espectro da violência. Mas a minha resposta é que isso, enquanto formos viver, nós seres humanos, formos viver juntos, nossas relações sempre comportarão a dimensão do conflito. Ou seja, a paz não é um objetivo universal. Ela pode ser um objetivo e deve ser, né, histórico, mas ela não suprime, digamos assim, o fundo conflituoso que nós portamos quando vivemos juntos. Sim. É claro que aqui, né, eu estou tomando posição, né? Sim, eu compreendo. E só mais uma questão, eu já prometo seguir no roteiro, prometo me conter e seguir no roteiro. Não, imagina. Ainda nesse contexto, claro que essa cisão, ela é dada ao fato dos homens serem que eles são, ou essa cisão, ou seja, ela está ligada à natureza humana, infinitamente desejante, até que ponto esse conflito está ligado aos desejos, ou se é algo, não, ela é próprio da política, da vida política, entende? Não é que ela está Perfeitamente. na natureza humana. Toda a questão do Maquiavel é o seguinte. Bom, o ser humano é desejante. Isso ele diz o tempo todo. Ele deseja o tempo todo. Então, isso já coloca uma certa tensão, vamos dizer assim, no interior, né, das relações sociais. A filosofia política quase sempre tem uma antropologia pressuposta. Acredita que a natureza é de uma determinada maneira. Quando você olha Rousseau, por exemplo, né, está claríssimo. Você vai para Hobbes, está claríssimo. Quer dizer, é uma antropologia, né, um certo olhar sobre a natureza humana que está pressuposto. Né? Como me parece que opera Maquiavel? Ele diz repetidas vezes, tanto no Príncipe, quanto nos Discursos, quanto em outros lugares, que os homens são maus. Ele diz isso em todo lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele diz algo surpreendente. Ele diz o problema é que os homens não conseguem nem ser bons o suficiente e nem ser maus o suficiente. Então, a gente fala, então não há uma contradição? Olha, eu pessoalmente acho, você defendi isso num artigo, né, que eu chamei da antropologia negativa. O que quer dizer isso? Quando Maquiavel diz que os homens são maus, no fundo ele não sai disso, ele não estrutura isso. Né? Olha só, e dizer que os homens são maus, para a época dele, não era nada, mas não era nada polêmico. Porque nós estamos saindo de uma época justamente que considera o ser humano pecador. Então, contrariamente ao que pode parecer, porque nós fomos muito influenciados pelas teorias posteriores, pelas antropologias posteriores, para nós hoje é meio escandaloso dizer que o homem é um ser ruim. Né? Mas, saindo da Idade Média, numa sociedade maciçamente cristã e católica, era simplesmente dizer que o homem é um ser do pecado. Né? Maquiavel é muito bonzinho. Né? O Santo Agostinho dizia que nós somos imbecilitas humana. Não é preciso muito latim para fazer a tradução. Né? Um bando de imbecis é o que nós somos. Ora, o que faz Maquiavel? Contrariamente a Agostinho, que vai ancorar essa ideia tanto na Bíblia, infinito é o número dos insensatos, quanto, claro, na teologia cristã, eu acho que Maquiavel, no fundo, o que ele faz? Nós temos 3 opções. Considerar que os homens são bons, e nós vamos ter uma série de decepções, tentarmos produzir uma antropologia que dê conta da complexidade da natureza humana, o que coloca um número de variáveis quase infinito em jogo, ou simplesmente anular essa variável, digamos assim, fazendo o quê? Se eu digo que o homem é mau, se o ator político concreto age bem, ele não vai causar dano ao teórico. Vai ser uma boa surpresa, digamos assim, mas ele não terá se equivocado. E, em compensação, eu anulo essa dificuldade que é lidar com a complexidade da natureza humana. Então, em Maquiavel, o homem é mau. Ponto final. O que ele faz? Né? Ele transforma o que é uma variável de grande complexidade, que é a natureza humana, numa constante. Negativa, é verdade, mas constante. Isso facilita o meu olhar.
Não que ele queira traduzir, de fato, uma antropologia no sentido forte. Eu acho que não há uma antropologia no sentido forte em Maquiavel. Há considerações sobre a natureza humana, mas não uma antropologia estruturada, né? Mas transformando o que é uma variável de alta complexidade numa constante, nós estamos diante, digamos assim, de um quadro teórico mais plausível de ser analisado. Só para dar um exemplo, se você me permite. Sim, claro, à vontade. A gente fica, por exemplo, sempre perplexo quando governantes são, digamos, aparecem, né, com traços, digamos, de maldade ou até, digamos, mais contemporaneamente, de psicopatias e coisas do gênero. É quase insolúvel essa equação, não é verdade? Por quê? Seria preciso que todos os governantes que nós, né, reputamos cruéis, violentos e coisas do gênero fossem ligados a uma certa psicopatia. Essa equação é falsa. Nós temos desde governantes, para ficar em dois exemplos assim, né, como Hitler, que tem traços de uma determinada psicopatia evidenciados, quanto você tem personalidades como Franco na Espanha, ou de Mussolini na Itália, que são governantes terríveis, mas que não evidenciam ter os mesmos traços psíquicos que governantes que fizeram a mesma coisa. E aí volto atrás. O que interessa? Por que nós podemos reunir esses governantes? Pelo que eles fizeram. Não pelo que eles são do ponto de vista da psicologia. O que interessa é que eles fizeram coisas semelhantes. E ao fazerem coisas semelhantes, nós podemos agregá-lo num determinado conceito, no caso o conceito de fascismo, por exemplo, sem que eu tenha que investigar. O que Maquiavel nos ensina? Se você, desde o começo, considera que essas personalidades são más, porque o homem em geral é mau e ele age segundo a sua maldade, nós eliminamos essa dúvida. Pouco interessa se um ou outro tinha ou não uma determinada psicopatia. O que interessa é que as ações deles são gestadas num contexto de desprezo pela vida humana, né? Teorias raciais absurdas, perseguições, é isso que interessa. Então, eu acho que Maquiavel, a maneira como eu interpreto, ele nos ajuda a pensar o problema antropológico simplesmente fazendo essa conversão. E nos ajuda a entender também que esse tipo de atitude translocada, que às vezes a gente considera translocada, não são coisas estranhas, né, ao mundo da política. Exatamente. Ou seja, isso acontece não só lá, pode acontecer aqui amanhã, exatamente. Desde que aconteça o afrouxamento ali da virtude, né, da observação das leis. Exatamente. Eles são atemporais nesse sentido. Sim. Quer dizer, a crueldade não surgiu no mundo agora. Sim. A história nos mostra. Agora, é claro que ao longo da história, a crueldade não tem sempre a mesma forma. Por isso que a gente não tem, né, como eu disse, né, uma metafísica que pudesse dar conta de toda a natureza humana na história. Então, a crueldade dos campos de concentração, ela gesta formas históricas diferentes daquela crueldade do mundo antigo, mas ela está presente. Então, quer dizer, a gente também não pode ficar tão surpreso assim diante do aparecimento de atos violentos e cruéis na história humana. Agora, nós temos que estar atento às suas particularidades que estão ligadas ao tempo histórico no qual elas foram gestadas. E é por isso que um regime totalitário tem traços da tirania antiga, mas não é uma tirania. É uma nova forma de regime, é o que a Arendt nos ensina. Né? A Arendt, essa grande pensadora, né, do século XX, nos ensina, olha, o regime totalitário é algo que está além dos regimes antigos. Ao mesmo tempo que é criado, digamos assim, no esteio da tirania, do despotismo, da ditadura, dessa série de estruturas sociais fundadas na violência. Você pode continuar assistindo a essa conversa a partir do link que está aqui na parte dos comentários desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em outro vídeo.